começar pela pesquisa, vamos começar pela pesquisa, que só se fala disso. Pesquisa Quest mostrou aí uma certa queda, né, da popularidade de Lula desde dezembro, quando foi realizada a última pesquisa, e um dado aqui chamou a atenção da galera, né, que é um dado referente aos evangélicos. Os evangélicos não estão gostando muito do governo Lula. Você viu essa pesquisa aqui, Calejão? Deu uma olhada nos gráficos divididinhos, o que você achou de maneira geral? A queda de popularidade de forma geral não foi tão grande, está até dentro da margem de erro, mas tem algumas quedas específicas que são alarmantes, como a dentro dos evangélicos, que é até esperada uma certa variação ali, mas tem outra que é pior, né, que é sobre a confiança na economia e a percepção de que os preços dos alimentos estão muito altos. O que é muito louco, né, mano? Primeiro, esse teu ponto aí é fundamental na análise. Vou começar por aí, Maldonado. É uma pesquisa, tá? Então, o que tá aí é um retrato do que a Quest foi capaz de levantar. Não quer dizer que seja a verdade absoluta e que... É o Photoshop, né? É o Photoshop. Mano, é uma parada. É uma sondagem. Você pode ter outras sondagens que vão ao encontro do que está sendo verificado aí pela Quest, ou não, que vão apresentar resultados diversos, tá? Então, só para começar por aí. Segundo, tem esse Paranauê aí que você levantou, mano. O Barato já tem isso aí de que, cara, tem margem de erro. Não é uma foto precisa daquilo que está acontecendo nesse momento. Tem margem de erro para você entender a metodologia de como é que essa pesquisa é conduzida. Enfim, o Felipe Nunes é um cara sério, que é da Quest. A Quest é um instituto respeitado, mas isso dito, tem todas essas questões que eu começaria a análise por aí. Agora sim, mano, esses dois pontos que você colocou. Veja como é louco em termos de comunicação, que eu poderia, Maldonado, começar essa pesquisa te dizendo o seguinte. Eu poderia abrir a pesquisa dizendo o seguinte: a maior parte, a maioria da população brasileira aprova o trabalho do presidente Lula. Sim. E eu não estaria mentindo. Foi uma constatação dessa sondagem. 51% aprovam o trabalho do presidente Lula, 46% desaprovam. Então, tem uma questão aí de como é que os dados vão ser informados que pesam para um caraca, né, velho? Porque se eu falar a maioria do povo brasileiro aprova o trabalho do Lula, porra, o Barba tá bem na fita. Tiozinho é cabuloso, tá ligado? Uhum. Não é bem assim. Existem outros dados que demonstram que, sabe, a coisa não tá tão boa para o governo federal, segundo essa pesquisa. Para te devolver, endereçando a provocação aí que você fez, mano, a questão dos evangélicos. Eu vi que você fez um tweet hoje falando a respeito disso aí, o teu tweet. Tem várias coisas aí que, puta, seria a live inteira, ficaria professoral pra caralho, é difícil analisar, mas é o seguinte, Maldonado, pra tocar no cerne do que eu acho que é essa discussão, tá? O problema aí não é do governo Lula, mano. O problema que a gente enfrenta hoje é estrutural. E veja, a mesma correlação que existe entre caristia e banditismo, ou seja, pobreza e criminalidade, existe entre caristia, pobreza, miséria e a expansão do dogma religioso no país. Por quê, mano? Porque principalmente o dogma religioso, ele se alimenta de um processo aonde o Estado falha. Então, o dogma religioso no Brasil, ele atua como espécie de assistencialismo, tá? Mistura assistencialismo, mistura táticas de guerrilha para expandir os seus próprios núcleos, mistura mídia hegemônica e mistura uma penetração gigante na política institucional. Quando você tem essa equação determinada do jeito que se estabeleceu no Brasil, é foda, compadre. Meio que a Zé do pezinho do frango, porque você vai fazer o que agora, cara? Se você... Olha o paradoxo que você salientou no teu próprio tweet e que eu acho que é muito bom, meu mano. Se você mexer nisso aí, você cai. E se você não mexer, você continua estimulando um processo de formação de uma espécie de teocracia miliciana, que é o que a gente já vê se consolidando no Brasil. Então, olha que pica cabulosa, meu mano. Olha que foda a situação que a gente está hoje no Brasil e o quanto complicada é a posição
não só do governo Lula, mas de qualquer governo federal que tentar combater isso que está se formando no Brasil, mano. Exatamente, está aqui, ó, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo caiu muito entre os evangélicos, chegou a 50% em agosto de 2023 e foi a 35% agora. E a desaprovação foi a 62%, já esteve em 46%, tá? Aí você tem alguns fatores que contribuíram para isso, como a fala do Lula comparando Israel à Alemanha na Segunda Guerra. Sim, isso contribui bastante para essa queda de aprovação. No meio desse período, nós tivemos também o Carnagado e ainda tivemos algo que a gente não pode esconder de maneira alguma, que é, né, a alta dos alimentos, né? O preço dos alimentos pesa no bolso do patriota, mas pesa no bolso também da esquerda, que aponta esse como um problema atual. Óbvio que a gente sabe que o problema do preço elevado dos alimentos, ele é sazonal. Ele é pior mesmo no verão, com os eventos climáticos que acontecem, mas, né, existe aí a percepção de que a culpa é unicamente do governo, e o governo também faz muito pouco no que diz respeito à comunicação para tentar explicar o que acontece nesse momento. E também, óbvio, tem parcela da culpa, porque todo governo vai ter alguma parcela de culpa em qualquer problema como esse. E aí tem aqui a das contas, a percepção é de que as contas, né, ficaram mais caras desde dezembro para cá, mas foi uma variação mais leve do que a dos alimentos, que pulou de 48% para 73% a percepção de que sim, os preços subiram e subiram. A gente está pagando R$30 no quilo de arroz no mercado. Só quem não faz mercado que é capaz de negar isso. É 10 conto o quilo do feijão, tá? Batata também, é o olho da cara. Tem a sazonalidade no meio, mas você também tem a questão dos combustíveis, que está aqui, ó, a percepção de que aumentou foi de 36 para 51 em 2 meses, e os combustíveis afetam diretamente os alimentos, né, por conta do nosso transporte ser focado principalmente no vetor rodoviário. E aí tem outros levantamentos aqui, né, nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia, de melhorar, caiu de 55 para 46, nos últimos 12 meses a economia do Brasil está como? Os eleitores do Lula foram de 55 para 46, como melhorou, os do Bolsonaro foram de 64 para 70, como piorou, e os brancos e nulos, ou não votariam em nenhum dos dois, estão ali também com uma tendência de subida em relação à percepção de que piorou, né? E aí tem aqui as pessoas comentando sobre a fala do Lula a respeito de Israel, mas tem também as pessoas percebendo que Israel não é vítima nessa história também, então a desaprovação a Israel aumenta à medida que as pessoas viram, né, de forma nem tanto positiva a fala do Lula de uma maneira geral, assim, há uma divisão até mesmo entre os eleitores do presidente. E tá aqui, ó, a aprovação do trabalho que o presidente está fazendo, em gênero, feminino 51%, masculino 51%, já teve maior entre as mulheres e os homens, mas agora o que acontece é isso aqui. E tem um outro dado aqui, ó, interessante, só para a gente fechar a conversa sobre isso, é que os jovens estão desaprovando mais o governo Lula. Quem são os jovens? Cidadãos entre 16 e 34 anos. Eles estão desaprovando na faixa dos 50%, metade pelo menos. Eles já foram menos repelentes ao governo Lula lá em agosto de 2023, uma época boa para o governo Lula, em que só 36% desaprovava. E aqui principalmente, Calejão, eu vejo um problema de comunicação, um problema de não chegar a mensagem aos jovens que estão no Kawaii, no TikTok, no Instagram, muitas mensagens que poderiam chegar de acertos, de avanços do governo, às vezes não chegam. E tem uma outra questão, é que o Lula, apesar de eu concordar com a maioria
das opiniões que ele dá sobre política internacional, mas ele acaba gerando ruídos desnecessários quando comenta política internacional, como hoje. Ele dando uma opinião, aí eu discordei. A opinião que ele deu sobre a Venezuela, falando que a pessoa que não pode concorrer, né, a candidata que não pode concorrer, tem que ficar de choro e indicar outro nome, como ele fez em 2018, meio que pedindo para ela superar, sendo que, na real, vamos ser sinceros aqui, porque a gente não é de passar pano, o Lula até hoje também chora e chora pra caralho com o que aconteceu, e com razão, com o que aconteceu com ele lá em 2018. Então não dá para ter dois pesos e duas medidas quando você quer fazer um aceno a um amigo e cria um ruído desnecessário. Na minha visão, cria um ruído desnecessário esse tipo de abordagem. Não a de Israel, porque a de Israel existe um movimento, né, até na Europa, nos Estados Unidos, em que há um consenso de que Israel sim comete um genocídio lá na Palestina. Ponto. Agora, a discussão sobre Venezuela é muito mais bola dividida e ele tem que lembrar que a própria situação dele não deveria deixá-lo ter uma opinião tão enviesada como ele teve hoje. A de hoje eu já acho que é extremamente problemática e desnecessária. Não sei você. Não, concordo. Com absolutamente tudo, irretocável a tua fala. E veja, a política é a arte de construir consenso e você precisa ser inteligente nesse processo, Helder. Não dá para sair dizendo exatamente tudo que você pensa, como você pensa, porque isso aí é processo para divã. Se você quer falar tudo que você pensa exatamente como você pensa, mano, vai fazer terapia. Esquece a política institucional, entendeu? A política institucional é a arte de ser inteligente e saber quando, como, onde se manifestar. Eu acho que o que envolve a Venezuela é um erro se posicionar dessa maneira. Tem que ser muito mais cuidadoso. Ele já foi corajoso, extremamente corajoso, e eu disse e defendi essa postura quando ele se posiciona de uma maneira tão incisiva, considerando o genocídio em Gaza. Tá? E isso tem um custo, mano. É o que você falou aí na tua análise. É óbvio que vai ter um custo, é óbvio que esse aumento no rechaço, considerando os evangélicos, está atrelado a isso, ao carnagado, a tudo que aconteceu, ao Bolsonaro Tour que ele está fazendo aí pelo país. Tem tudo isso, é óbvio, seria ingênuo negar. Agora, algumas falas precisam ser melhor pensadas. De fato, não dá para sair explicitando tudo como se, não, mas é assim. Não, não é assim, cara. É um jogo político que tem que ser jogado. A extrema-direita vai utilizar isso como munição para bombardear o campo progressista. Isso é extremamente eficiente. Eles vão sair gritando que você está apoiando o ditador e esse tipo de coisa. Então, mano, tem sim uma questão de comunicação. Eu e você já tratamos isso aqui na Galãs várias vezes. Tem uma questão de comunicação. Veja que louco, você falou dos preços. Eu fui no mercado faz 2 dias. Sim, alguns itens subiram. Só que se você pegar a inflação oficial, tá? Que é medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, variou 4,62 em 2023, Maldonado. Sabe quanto é que isso ficou em 2021? O IPCA estava em alta de 10, meu mano, 0,06. Em 2022 estava 5,79. Veja se tinha essa grita toda por Sim. conta de preço e o bolsonarismo arrebentando o país. Não tinha, mano, entende? Porque tem todo um processo de comunicação aí que precisa ser melhor avaliado. Que Chegou a ser mais caro, e esses itens básicos e combustíveis chegaram a ser mais caros durante o governo Bolsonaro. Então, se a gente coloca aí, retroage 3, 4 anos, obviamente a gente estava pagando muito mais, tá? Muito mais do que está pagando agora. Mas, de qualquer maneira, isso daí acaba enfraquecendo uma das promessas de campanha, que é colocar a comida no prato do mais pobre. Porque quem acaba sofrendo mais com os itens de consumo diário subindo de preço é o mais pobre. A classe média vai sofrer, mas nem tanto. Os ricos nem percebem porque não olham preços quando vão ao mercado. Já, né, o mais pobre, cara, qualquer aumentinho de 3 conto num item que ele é o que compõe a alimentação básica dele, um arroz, um feijão, a batata, o quilo da carne, já é um grande problema para fechar as contas no fim do mês. Mas você sabe o que é um aspecto fundamental também nessa análise, mano? A base fundamental do bolsonarismo se ancora
no dogma religioso. E aí ninguém Sim. questiona porra nenhuma. Isso que você acabou de fazer aqui no teu canal, tipo assim, mano, eu sou do campo progressista, eu votei no Lula, mas foda-se, eu vou criticar. Se eu achar que eu tenho que criticar, eu vou criticar. Como eu faço com alguma frequência também. Se eu acho que eu tenho que criticar, eu critico. E muita gente na esquerda, inclusive, me bate de vez em quando, entendeu? Porque a gente critica. A base bolsonarista não faz isso. Eles não fazem, eles chamam o cara de mito, é o salvador, e eles podem estar pagando 10 conto no litro de gasolina em qualquer estado da federação, que eles não criticam. Então, a base bolsonarista, muito por conta do dogma religioso, mano, pode estar pagando 1.300 conto na cesta básica, que os caras não reclamam. É mito e é Bolsonaro. Teve até uma entrevista, não sei se você viu esses dias, viralizou há alguns meses, o cara falando, o Lula é foda, o tiozinho é foda, ele é duro, ele é o dono do curral, ele é o chefe do curral. Mas aí o cara pergunta, então você reconhece que o Lula tá melhor? Tá melhor. O povo tá comendo, tá melhor, a economia tá melhor. Aí, então você vai votar no Lula. Não, eu vou votar no Bolsonaro. Aí o cara fala, que porra é essa, irmão? Com a cara, né? Com o rosto, ele tipo, meu, que porra é essa? E o cara, eu gosto do cara, velho. Eu gosto do cara. Então é isso. O problema é que o progressismo também tem um senso crítico que a extrema-direita neofascista não tem, muito por conta do dogma religioso, cara. Os caras são afeitos a um dogma que não permite esse tipo de raciocínio que você acabou de fazer aí. E para encerrar, rapidinho, tem uma fala, mano, do Paulo Loyola, hoje eu vi no Instagram dele, depois você vê lá. Mano, os caras, não sei se você viu esse barato, você viu, Helder? Não, não vi. Na Jovem Pan, os caras colocaram o Paulo e um outro mano para discutir a economia. Velho, o Paulo amassa o cara com dados, falando a economia era para crescer 0,9, que cresceu 3 vezes mais, a inflação controlada, taxa de desemprego, regulamentação da atividade dos entregador, dos aplicativos de motorista de aplicativo. Mano, o cara dá o papo todo, chega no final o Minion fala, mas pô, o cara apresentou um monte de dado aqui, mas e daí? Tá ligado? É basicamente isso, a fala do cara. Vai ao encontro disso que a gente está discutindo. Dados são uma coisa, comunicação é outra, mano. É isso que é foda, tá ligado? Aham.